é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente fala sobre livros de forma plural e descontraída. Segue a gente nas redes sociais. Somos @Clube da Não Cultura em todas elas. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio e hoje a gente tá com o Mark Miller. Olha que chique! Oi, gente. Convidado super especial! Tudo bem, Mark? Tudo ótimo nessa noite de quarta e com vocês. Tudo bem. A gente tá gravando um dia após o lançamento, né? Então tá bem cansado. Imagino. Um pouquinho. Então, o Mark nasceu na região norte, mas se mudou para São Paulo aos 14 anos de idade. Escreve porque deseja ver mais representatividade e personagens LGBTQIA+, sendo protagonistas em histórias geralmente dominadas pela heteronormatividade. É autor da série Garotos Mortos, da trilogia Além da Fronteira e da duologia Aquele Garoto, e agora de Dangerous, né, que vai fazer parte de uma duologia também, né, Mark? Exato. Muito bem, seja bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho de Dangerous e também de Dark Romance. Mas vamos para a sinopse de Dangerous antes de tudo, para a gente contextualizar essa gente? Vamos lá, então. Dangerous, se você está procurando uma história de amor, veio ao lugar errado. Agressivo, frio, hipnotizante. Quando Judy Goldman entra em um lugar, é impossível confundi-lo. Herdeiro de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo e dono de uma beleza singular, não há nada que ele não possa conseguir. Mas seu passado guarda um segredo. Algo foi tomado dele há 6 anos, traído por uma das poucas pessoas em quem pensou poder confiar. Agora ele quer vingança e vai sacrificar tudo e todos para consegui-la. Resiliente, forte, inquebrável, Kim Haney esteve colecionando tragédias a vida toda e agora tem que enfrentar a pior de todas. Preso nas garras da gangue mais perigosa de Nova York e com uma dívida quase milionária deixada pelo pai, seus dias se arrastam em um ringue subterrâneo e ilegal, onde precisa vencer luta após luta para seguir sobrevivendo. Não há nada que ele queira mais do que sua liberdade e a proteção de sua família, e arriscará tudo o que puder para consegui-las. Quando os caminhos desses dois homens se cruzam, tudo está fadado a dar errado. Não haverá perdão, misericórdia ou saída. Apenas sangue, apenas segredos, apenas destruição. Jude poderia quebrar qualquer um com um estalar de dedos, mas Kim é inquebrável. Não há nada mais perigoso do que um homem com sede de vingança, a não ser o homem que pode dá-la a ele. Nossa! Poderosíssima essa sinopse, hein? Já tinha ouvido alguém falar assim? A sinopse? Não, nunca tinha ouvido alguém ler ela em voz alta desse jeito, com essa entonação, com essa atuação de milhões aí. Adorei. Ai. Então, Dangerous que tu tá assinando como Mr. M, né? É o primeiro livro que tu assina com esse pseudônimo, isso? Sim. É meu pseudônimo de conteúdo adulto, né? Ele criou a persona, eu amei. Mas assim, antes acho que de tudo, assim, de entrar no lance do Dark Romance e de falar mais especificamente de Dangerous, eu queria saber como a escrita surgiu na tua vida, porque pelo que eu li, tu fazia ou fez medicina? Então, eu comecei a escrever em 2020, né? No ano da pandemia e tal. Uhum. 2020 também foi o ano que eu ingressei na faculdade. E na medicina, a medicina é uma faculdade longa, né? Tem 6 anos. E nos 2 primeiros eles são de ciclo básico. Então são matérias mais básicas, são matérias fora do hospital. Então você tem geralmente muito tempo livre. Aí, né, aliado a esse tempo livre que eu já tinha no começo da faculdade, com a pandemia, então aí tinha muito tempo livre mesmo. Então, tipo, escrever não foi. Achar tempo pra escrever, né? Não foi um empecilho tão grande. E, enfim, a pandemia eu ficava dentro de casa, né? Enfim, sem saber muito bem o que fazer, eu resolvi escrever, né? Eu já lia há muito tempo, né? Gostava muito de ler. Esse era um desejo que eu tinha e tal. Eu estava muito fissurado em Jogos Vorazes na época. E decidi fazer a minha versão gay, né? De Jogos Vorazes, que é Além da Fronteira. E Além da Fronteira é meu primeiro livro. E estamos aí, o resto é história. Bom, tu começou a escrever com Além da Fronteira, e antes tu já tinha escrito fanfic, porque tu falou que, né, Jogos Vorazes inspirou ali.
Mas Não, nunca fanfic, assim, escrevi fanfic. antes da pandemia, nada? Não. Muito bem. Inclusive, eu tô lendo, só pra contextualizar quem tá nos ouvindo. Eu tô lendo Dangerous, né? O ato 1. Hum, E eu já li metade em uma sentada, hum. assim, porque realmente tá muito bom. A escrita é muito envolvente. Parabéns, Mari. Muito boa mesmo. E Valeu. tá sendo muito massa acompanhar. E porque eu precisei dessa quebra, né? Porque eu tava lendo. Eu vim de uma leitura de livros muito pesados. E esse é um livro pesado, mas a forma como tu conduz ele é bem divertido, assim. É Então, muito divertido, é leve, um dark romance pra rir. sim, e tem o sarcasmo ali dos personagens, eu acho que isso ajuda muito, assim, na condução da Muito, eles história. são muito sarcásticos, teimosos, enfim. Cada uma. Então, fala de Dangerous, Camis. Então, é o novo livro do Mark é um dark romance, né? Como a gente já trouxe aqui, contextualizando para todo mundo. E esse é um subgênero que vem sendo bastante comentado aí nos últimos tempos, né? Principalmente lá na rede das dancinhas. Porque ele traz umas características bastante peculiares, né? Muitas vezes perturbadoras, porque aborda temas mais pesados e tem protagonistas que vão contra a normalidade, vamos dizer assim, né? Que a gente vê geralmente em romances. Então eu quero saber do Mark, né? Agora que ele já escreveu outros livros, ele tem aí uma série de livros e já está um tempinho aí na escrita. Ele já criou, né, um público bem fiel. E eu queria entender como é que foi essa construção, essa vontade de se aventurar no Dark Romance. Como é que foi isso para ti? Então, depois que eu terminei de escrever Garotos Mortos Não Descobrem a Verdade, né, o último livro de Garotos Mortos, aí eu parei e pensei, nossa, quais são os meus próximos projetos daqui pra frente? Tipo, ok, que já tinha uma ideia dos meus projetos que iriam ser lançados tradicionalmente, né, por editora e tal, mas eu pensei quais vão ser meus próximos passos na minha marca independente e tal. Eu pensei, eu tô muito na vibe de, assim, romances um pouco mais pesados, né? Um pouco mais complexos, assim. Já passei da vibe de romance água com açúcar, já passei da vibe de leituras que são fáceis demais, assim, sabe? Até porque o último livro de Garotos Mortos também já é um pouco complicado, ele já é um pouco, já mexe um pouquinho, assim, sabe? Enfim. Então eu decidi, vamos escrever um dark romance então, né? Esse gênero tá muito popular, tá dominando aí a Amazon, vive falando no TikTok também, então parece ser um gênero que tem uma minha dicção é terrível, gente. Parece ser um gênero que tem uma popularidade muito grande, né? E vai continuar tendo, né? Para os próximos anos. Então, eu decidi, vamos escrever isso daí. Eu comecei a pesquisar bastante sobre dark romance, sobre as características do gênero, que é um tipo de romance muito peculiar, né? Que tem que ser escrito também com muita delicadeza, muita peculiaridade e tal, para não cair em certas armadilhas que a gente tem na escrita. Então eu pesquisei bastante, fui conversar com alguns amigos, mais amigas, né? Porque geralmente Dark Romance é escrito por mulher e tal, sobre o gênero. E a partir daí comecei a escrever Dangerous em janeiro, né? Fiz toda a escoleta em janeiro, comecei a escrever no final de janeiro, mais ou menos. E como isso janeiro de 2022, né? Ano passado. E ano passado eu voltei a estudar presencialmente na faculdade, né? Então eu tinha pouco tempo livre para escrever. Então, Dangerous demorou um pouco a ser escrito, né? Fui terminar lá em julho do ano passado. E é isso a minha motivação, assim. Foi uma mistura de gosto, porque tu já vinha lendo coisas do gênero, e também estratégia, na verdade, né? De entender o que o público quer nesse momento. É, exato, porque assim, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Se eu quero me sustentar com isso, eu Sim, me sustento com os meus livros assim, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Óbvio. certíssimo. Pois é. E é que nem tu falou ali, tu já vinha num estilo, porque Garotos Mortos, eu li só o primeiro, tá? Inclusive tenho que ler os outros. E eu já senti essa vibe. Quando eu comecei a ler Dangerous, me lembrou um pouco, assim. Claro que Garotos Mortos tem uma outra pegada ali, mas uma coisa acho que é muito interessante, ah, que acho que tu traz em Garotos Mortos e traz agora também, é o lance dos gatilhos, né? Os avisos, que a gente já falou aqui no podcast outras vezes, né? Sobre a importância dos autores, eles colocarem ali para o leitor, deixarem bem claro o que ele vai ler, né? O que ele está entrando em contato. E o Dark Romance, ele tem essa polêmica também em volta dele, né? Inclusive, eu vi uns stories que tu fez antes, falando sobre, sobre isso. Porque muita gente problematiza os. Como é que eu posso dizer? As situações que acontecem ali num livro de Dark Romance, né? Mas,
ao mesmo tempo existe um aviso, né? Ninguém tá pegando aquilo pra ler de desavisado. E eu conheço o mercado, né, gente? Eu já vi muita situação aí de autor sofrendo muitas repercussões por não ter colocado aviso de gatilho e tal. Então eu Uhum. sempre tomo cuidado quanto a isso. Então, E uma coisa muito legal que eu acho que tu traz tanto lá e trouxe agora também, que é uma coisa assim que eu acho genial, que é deixar o público cada vez mais imerso na história, né? Porque tu faz playlist, aí tu explica sobre as gangues ali, né? Em Garotos Mortos tu explica sobre Stevie, fala, né? Então eu acho que isso acaba trazendo também um destaque positivo para a pessoa que está entrando em contato ali com a leitura, né? Às vezes um leitor teu que está chegando pela primeira vez com a tua escrita, né? Já vai, já é um diferencial, né? sim, são esses frufrus que o leitor gosta, né? O leitor gosta de ver que a história é muito mais do que só o texto em si, então. Eu amo, e eu tava lendo, inclusive ouvindo a playlist Dangerous Woman e Devil's Side não sai da minha cabeça agora. Ai, É bem ai. legal essas experiências imersivas, assim, acho que é a parte da leitura. E acho que também é uma estratégia interessante de lançamento, assim, para atrair mais pessoas e fazer que aquela história faça mais sentido. Porque eu, por exemplo, e acho que Fevi também, a gente não tem muito contato com Dark Romance. Eu, pelo menos, nunca li Uhum. nada, assim. O que eu sei é muito de amigos, assim, amigas, na verdade, que leem e falam dos temas. E tem muita coisa que eu fico meio chocada, confesso, vir uma mulher conservadora porque eu fico assim, gente, que temas são esses, sabe? E eu fico me perguntando como é que vai ser a minha reação quando eu for ler e tal. Eu acho que é interessante porque a gente já espera mais ou menos sobre o que vai se tratar, né? Justamente por ser um subgênero específico para isso. Mas ainda assim a gente fica temendo a reação das pessoas. Eu digo isso até trazendo um pouco a minha experiência enquanto escritora, dessa parte de gatilhos, porque eu sinto que a gente coloca um aviso de um conteúdo sensível, de gatilhos, enfim, e não necessariamente isso vai pegar todas essas pessoas, isso pode tocar em pontos sensíveis de alguém, enfim. Então eu queria saber mais ou menos a tua opinião, Mark, em relação, assim, tu tem esses medos, esses receios enquanto escritor de como as pessoas vão reagir às tuas histórias, mesmo que seja, né, um subgênero que todo mundo já imagina, como é que tu tem essa relação, assim, da receptividade das pessoas com as tuas histórias, mais ou menos? Sempre, né? Assim, enquanto eu escrevia o último livro de Garotos Moss, que é mais pesado, enquanto eu escrevia Danger, assim, eu sabia que existe uma possibilidade sempre das pessoas lerem, assim, terem interpretações a respeito do que foi escrito que não foi exatamente o que eu tinha a intenção de escrever, né, na real. Então é por isso que esses livros, quando eu vou escrever alguma coisa mais pesada, mais complexa, eu tento colocar o máximo de aviso possível, tento sempre deixar bem claro que isso aqui, sei lá, foi escrito desta forma, com essa intenção, não é para ser lido daquela outra forma, sabe? Então, assim, medo a gente sempre tem, né? Mas tem Tem que que achar seguir. soluções, né, pra resolver isso. Eu acho que a interpretação dúbia pode acontecer, né? Mas é importante ter esses avisos, bem interessante, assim, que tu tenha esse posicionamento, bem legal. E agora indo mais para o livro em si, como é que foi a ideia, assim? Porque a gente já falou ali sobre tu se aventurar do Dark Romance, mas agora eu quero saber de Dangerous. Como é que teve a ideia dos personagens, da ambientação? Como é que tu construiu isso? Ah, acho que veio muito naturalmente, assim, eu estava lendo muitas histórias que tem esse negócio de, ele é um empresário, enfim, se Uhum. interessa pela pessoa. E eu gosto de histórias, né, CEO. que sempre tem eu gosto de histórias que tem uma pessoa pobre e uma pessoa rica, assim, sabe? Ah, é muito bom. Então, você veio muito naturalmente, assim, a ideia do lutador clandestino e tal, e do empresário rico, que na verdade tem um passado muito obscuro e tal, eles precisam trabalhar juntos, e o lutador não entende muito bem o que tá havendo ali, etc. Ele vai descobrindo lentamente as camadas do empresário. Veio muito naturalmente pra mim. E o universo ali, porque tu chegou a pesquisar sobre gangues de Nova York, coisas assim que já existiam para compor a ambientação ali? Bastante. É que Dangerous se passa numa Nova York mais alternativa, assim, né? Não é Sim, como se sim. fosse a Nova York do nosso mundo real, que, enfim, é uma Nova York onde as gangues, né, tipo, basicamente tem mais poder do que a polícia, do que o Dominam ali, governo. né? É.
Então eu pesquisei bastante sobre o funcionamento dessas gangues e tal. A gente vai vendo, né, conforme o livro vai avançando, como elas funcionam, porque elas estão em guerra, etc. Foi a partir daí que eu também construí esse world building, né? Porque essa parte do começo que explica, os Snakes surgiram aqui, dominaram Nova York a partir dessa data e tal. Isso é parte do world building também, né? Pra ajudar a explicar o que tá acontecendo no momento atual e tal. Então, sim, todo livro sempre tem muita pesquisa, mano. Assim. Sim. E uma coisa interessante do Dark Romance é que, agora vindo aqui para o momento Wikipédia do episódio, ah, ele geralmente é composto por anti-heróis, né? São, que nem a Camisa ali falou quando ela definiu, são pessoas que a gente não costuma ver nos livros de romance, enfim. E os protagonistas, então, eles têm características morais questionáveis, que muitas vezes não são inerentemente maus, né? Mas tem um passado, tem um contexto que faz eles agirem daquela forma, né? Ou é uma questão social, ou de grana mesmo, de classe, né? Diferente uma da outra, que a gente falou ali. Ou algum trauma, enfim. E eu queria saber o seguinte, porque em Garotos Mortos tu também faz isso, né? Constrói ali personagens que são. Eu não vou dizer que estejam no mesmo nível de Dangerous, porque eu acho que não. Mas personagens que são complexos mesmo, no sentido de não saber muito, sabe, pra onde vai ali. E eu acho que devem ser personagens super difíceis de construir, né? E ainda assim, eu acho que se mantém coerente com a história. Então, tem essa dificuldade na hora de pensar assim, o personagem vai por esse lado ou por esse lado. Ou tu já tem, tipo, uma noção exatamente de como vai ser conduzido, ou às vezes no decorrer da escrita vai mudando. Como é que funciona isso? Pra ti, né? Depende, mano. É que, tipo, personagens cinzas, eles são sempre mais complexos de escrever, de se imaginar, etc, né? E, assim, eu sempre gosto de trabalhar com eles e tal. Tem Garotos Mortos em Dangerous também, em Dangerous especialmente, né? Todos os personagens Uhum. são bem cinzas, assim, até o Sim. Kim, né, que é o protagonista. Então, eu não tenho tanta dificuldade, não, porque eu gosto, sabe, de trabalhar com esses personagens e tal. Eu acho que eles dão um dinamismo muito grande para as histórias. É, qual é a pergunta exatamente? Não, eu queria saber da construção ali durante a história, se tu já sabia mais ou menos por que linha eles iam seguir, sabendo que eles são anti-heróis, né, de certa forma. Ou se os personagens foram contando a história por ti, que tem isso também. Isso, é. Não, eu sou arquiteto, né? Então eu sempre planejo tudo a respeito das histórias antes de começar a escrever e tal, eu planejo minuciosamente. Então, assim, não tenho muito dessas experiências de, o personagem Adivinha. bateu aqui em mim, nossa, comecei a escrever. Não, eu geralmente sigo muito fielmente as minhas escaletas. Ai, que demais, Marca é 100% planejamento, então adorei. Sim, amiga. Muito bom, muito bom. Vamos para o nosso momento tá em alta, Camila. Vamos lá, né, contextualizando para o Mark. Então, a gente traz aqui as principais notícias, informações do mundinho da literatura aqui no Brasil, o que temos de novidades, né, polêmicas, enfim. O que temos aí, Fevide, de primeira notícia? Então, primeira coisa é o lançamento da Agatha Christie. Então, quem gosta aí de suspense, mistério e agora com uma pitada de sobrenatural, ela vai ser lançado O Cão da Morte em 15 de fevereiro. É uma coletânea, então tem O Cão da Morte e outros contos ali, onde ela, que é muito conhecida, né, por seus suspenses e mistérios mais realistas, agora inclui esse elemento sobrenatural. Lançamento da HarperCollins e chega... Bom, já falei aqui, chega dia 15 de fevereiro, tá em pré-venda. Queria saber do Mark se ele já leu Agatha Christie, se ele gosta. Já li, eu tinha uma professora de português no ensino médio que adorava, então ela sempre indicava bastante pra gente. Tudo de bom, eu amo ela. Então, a gente tem o lançamento de Pimenta e Mel, da Bolo Babalola. Adorei esse sobrenome. Uhum. Então, ele hitou bastante no TikTok gringo, né? A pré-venda e o lançamento em 15 de fevereiro. É um New Adult aí, uma comédia romântica que a gente gosta, com muitas referências musicais
e tem uma vibe Enemies to Lovers. Já tô até colocando aqui pra pegar na Amo. pré-venda. Eu tava lendo essa sinopse antes e eu achei meio Daisy Jones encontra Clube do Livro dos Homens, sabe? Sim, uma mistura bem interessante. Uma mistura interessante, é. E o próximo lançamento, no dia 20 de fevereiro, vai lançar Cruella, Preto, Branco e Vermelho, da Hashi Ishii. Olha, os nomes hoje estão complicados. Pois é. Mas é um mangá, na verdade, né? São traços de mangá. Contando a história da Cruella, inclusive fazendo ali uma ligação com o filme, né, que foi lançado há 2 anos atrás, eu acho, mais ou menos. Não lembro se foi 2 anos, acho que é 2021, né, Cruella. Vai ser o lançamento da Universo dos Livros, tá em pré-venda também. Vocês assistiram Cruella? Eu assisti, amei, vi nos cinemas. Eu não. Não viu? Olha, é muito legal, viu? Pra quem gosta de moda, eu acho, e quem gosta de construção de personagem anti-herói, é uma verdade. boa. É um bom boa filme, é uma boa ref. Vou assistir, então. Então tá, não sei se Camis tem mais alguma coisa pra trazer pra gente. Então, nada além de agradecer muito ao Mark, então, por ele ter aceitado o nosso convite, por ter tirado um tempinho aí para falar com a gente nesse momento tão turbulento, né, de pós-lançamento, que a gente sabe que é complexo para um escritor. Então, quero agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado, por estar aí conversando com a gente. Espero que a gente tenha aí próximos encontros virtuais também. Isso, gente, pelo convite. Tu tem algum recado que tu queira dar? Fala o físico, será que vai estar rolando? Porque esse episódio vai ao ar dia 7, né? Então, eu não sei como é que tá ali as vendas. Talvez tenha algum livrinho sobrando, eu acho, assim. Mas, assim, tá. Dangerous tá sendo vendido em formato físico também, pelo meu site, de forma independente, pra quem quiser. Tem esses 2 personagens complexos aí nessa estante. O site é www. markmillerbooks.com.br. E quem quiser te encontrar também, @markmillerbooks, isso? Exato. O Miller é com 2 L's, viu, gente? Isso. A gente vai deixar tudo na descrição do episódio, nas nossas redes também. Então é isso. Muito obrigado por hoje, Mark. Muito obrigado pela tua presença aqui. Que nem a Camis falou, deve estar sendo um momento conturbado de ansiedade, mas acho que também de muito orgulho, né, de ver o produto finalmente nas mãos dos leitores. Sim, sempre. E eu queria dizer o seguinte, já começou a escrever o ato 2, né? Já. Então tá, eu vou terminar essa leitura em breve. Na verdade, quando esse episódio ir ao ar, eu já vou ter terminado e provavelmente já vai ter resenha ou alguma coisa no nosso Instagram, Reels, enfim. Então nos segue lá, @Clube da Não Cultura. Diga, Camis. Era isso. Era pra complementar. Então tá, muito alinhados. Então não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Clube da Não Cultura. Não esqueçam de seguir o Mark, @MarkMillerBooks. Tchau, gente. Foi muito bom estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente se veja suficiente para conversar, né, de novo em breve. Tchau. Perfeito. Muito obrigada, Mark. Muito obrigado por hoje, gente. Um beijo. Um beijo.